Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que ouvem a Rural Caicó. Absolutamente não existe, de forma alguma, a possibilidade de fechar uma unidade, muito menos uma unidade importante como o CASEP Caicó. Muito pelo contrário, nós estamos em negociação com o Judiciário e o Ministério Público para abrir uma nova unidade de internação masculina. O que está acontecendo no CASEP Caicó, fundamentalmente, é uma baixa demanda de adolescentes. Então, os adolescentes encaminhados para a internação provisória, que ficam no CASEP, eles estavam em número de 1. Depois, esse 1 foi definida a sentença dele, ele foi encaminhada para a unidade devida e a unidade ficou sem ninguém. Como a unidade ficou sem adolescente, e o CASE estava com um número a menor de agentes socioeducativos, a gente remanejou os agentes do CASEP para trabalharem durante o dia desenvolvendo as atividades com os adolescentes do CASE. Agora, na hora que chegou um adolescente para o CASEP, ao invés da gente retornar toda a dinâmica, a rotina, o conjunto dos agentes, a gente deslocou o adolescente para Mossoró, onde a estrutura tem outros adolescentes, onde ele fica bem acomodado, para que a gente possa manter essas atividades como estão sendo tocadas agora em Caicó. É só isso, não tem, absolutamente não procede a notícia de fechamento de unidade. Presidente, para a gente entender, o regime de internação provisória, ela vai até quantos dias para esse adolescente? O regime de internação provisória, no regime, o adolescente fica esperando a definição da sua sentença. Então, ele é apreendido pela Polícia Civil, é apresentado ao Ministério Público e o Ministério Público faz a oitiva do adolescente, enquanto define, junto com o Judiciário, a medida ou não que o adolescente vai receber, ele espera na internação provisória, que, em geral, não ultrapassa 45 dias. E, como nós sabemos, o regime é diferenciado para a internação desses adolescentes. Então, ele pode ficar internado, aí, nesse caso, no CASE, até quanto tempo? Aí, no caso, ele pode ficar, dependendo da sentença, porque vão para o CASE aqueles adolescentes que receberam a sentença de medida de privação de liberdade. Aí eles podem ficar até 3 anos. Diante das demandas para a região do Seridó, especialmente Caicó, que polariza a região, a Fundase acredita que a unidade local ela atende a essa demanda? Há uma necessidade de ampliação? Veja, existe um movimento, e aí eu vou me referir aos juízes da região do Seridó, que tem sempre demandado, eu acredito que todos saibam, a Fundase tem uma central de vagas e todas as demandas do judiciário se dirigem à central e a gente faz a distribuição dos adolescentes de acordo com as vagas. Então, na região do Seridó, tem existido uma demanda crescente dos juízes por internação definitiva, né? Privação de liberdade. Então, neste sentido, por exemplo, por um lado, a gente tem a realidade de que só há 1 ou 2 semanas atrás, a unidade de Caicó, do CASE, lotou. Então, hoje, nós estamos trabalhando com o número máximo de adolescentes. Isso é raríssimo. Então, ao mesmo tempo que tem um movimento de demanda crescente, a gente tem essa realidade, de tal forma que hoje, na região do Seridó, uma unidade de internação não é prioridade, neste momento. Bom, a gente se refere a esse jovem que foi para Mossoró, ocorreu na semana passada essa situação. Em caso de uma sentença desfavorável a ele, ele pode cumprir esse regime de internação lá em Mossoró, ou, nesse caso, ele vem para o CASE de Caicó? Aonde tiver vaga, de preferência, no CASE de Caicó, que é da região da família dele. Por levantamentos da Fundase, foi possível identificar hoje quantos profissionais eles atuam diretamente no CASEP e que foram remanejados para o CASE? Profissionais do CASEP,
não é um número grande, é em torno de 8 pessoas nessa faixa. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu sei que é um número em torno de 8 pessoas. Presidente, ainda sobre a questão dos adolescentes internados, há um levantamento de quais são os principais atos infracionais em que eles são levados à justiça? Existe, pelo menos assim, por alto esse levantamento? Não, nós temos esse detalhamento feito ano a ano, o que é que levou o adolescente ao sistema, a mobilidade do adolescente dentro do sistema. Então, por exemplo, se ele progrediu e aí, ao invés de privação, ele veio para uma semi-liberdade, ou então se a sentença de privação foi aumentada, nós temos isso tudo em quadros estatísticos. O que a gente constata é que o maior número de adolescentes, mais de 90%, entram no sistema por questões de roubo, furto, né? Furto, roubo. Presidente, até então o CASEP ele funcionava onde era a DEA, né, a Delegacia de Atendimento ao Adolescente, que é até vizinho lá ao CASE. Dentro desse projeto aí, junto ao Poder Judiciário, é possível que o prédio seja reaproveitado ou não? O senhor entende que era interessante um novo prédio ser construído? Alexandre, eu vou insistir primeiro numa coisa. Não Sim. existia o CASEP existe. O CASEP está lá, tem a direção presta serviços, acompanha o trabalho dos agentes que é desenvolvido no CASE. O CASEP existe. No momento, nós não temos nenhuma perspectiva de remodelação dessa unidade. Ok. E esse trabalho da Polícia Civil, aproveitando até mesmo essas políticas de atendimento aos adolescentes infratores, há a possibilidade que a gente possa reestruturar a delegacia de atendimento ao adolescente, já para facilitar o trabalho da Polícia Civil, ou seja, ela ter uma unidade própria desse atendimento? Para a gente é muito importante. A Polícia Civil é um ator parceiro na nossa atividade, de tal forma que quanto mais estruturada tiver a Polícia Civil, mais fácil ficam as nossas ações. Agora, quem pode dizer da possibilidade de reestruturação de prédios, etc., da Polícia Civil, aí eu acredito que seja só a Polícia Civil. Porque até alguns policiais, ouvidos pela nossa reportagem, eles falavam da dificuldade por causa da inatividade hoje do CASEP, né? Embora o senhor entenda que realmente o senhor fala que o prédio está lá, e há apenas essa situação de uma pouca demanda, mas a Polícia Civil mesmo, alguns policiais ouvidos falam dessa dificuldade pela inatividade do CASEP. Então, isso é temporário. Não, primeira coisa, em relação às ações da Polícia Civil, o CASEP é orientado a receber todo adolescente que foi encaminhado, porque é o seguinte, quando a Polícia Civil apreende, ela apresenta ao Ministério Público e é gerado um documento. Então, de posse desse documento, o CASEP, no caso em Caicó, tem que receber o adolescente. Não existe nenhuma possibilidade hoje do adolescente não ser recebido no CASEP, encaminhado pela Polícia Civil, desde que a polícia tenha a documentação necessária para isso, que é emitida pelo Ministério Público. Nós não temos nenhuma interrupção no fluxo de ações com a Polícia Civil. Ok, presidente, eu agradeço a atenção, mais alguma observação, o senhor pode ficar à vontade. Então, eu que agradeço a atenção de vocês, o convite para essa conversa, que eu acho extremamente importante para esclarecer questões que, de repente, surgem e a gente não sabe muito bem porque elas se propagam, mas podem ficar certo os moradores de Caicó e da região do Seridó e todos que atuam nessa área da polícia, do atendimento socioeducativo, que nós estamos atentos, acompanhando e em pleno funcionamento.